Senhoras e senhores, bom dia. Este evento é patrocinado por Fundação Habitacional do Exército, FHE Polpex, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o Banco do Desenvolvimento, e Governo Federal, do lado do povo brasileiro. Tá tudo bem, filha. O que vento leva, um dia ele traz de volta. BNDES, o maior financiador de energia limpa do mundo, investe no futuro das pessoas e do planeta. O futuro acontece com energia verde. O futuro acontece com BNDES. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Convidamos ao palco o coral do programa Forças no Esporte, o Profesp. O programa Forças no Esporte, vinculado ao Ministério da Defesa, tem como objetivo promover a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio da prática esportiva em unidades militares. Desde sua criação, o programa já impactou milhares de jovens em todo o país, fortalecendo valores como cidadania, disciplina, respeito e trabalho em equipe, além de colaborar com o desenvolvimento físico, psicológico e social dos participantes. Canto do Hino Nacional. Solicitamos a todos que assumam posição respeitosa. Ouvir a do Ipiranga é mais fácil, de um povo branco, branco retumbante, e o sol da liberdade a escute, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó Pátria amada,
Brasil, ó pátria amada, os filhos desses solas banhas, pátria amada, Brasil. Convidamos os presentes a sentarem. Convidamos ao palco para palavras de abertura o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra, fuzileiro naval, Carlos Chagas Viana Braga. Almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, ex-comandante da Marinha e assessor da presidência da Fundação Getúlio Vargas para os assuntos do BNDES Azul, principalmente, um tema que é muito importante e caro para todos nós. Almirante de esquadra, fuzileiro naval Paulo Martino Zúcaro, ex-comandante-geral do Conselho Navais e presidente do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha. Senhora Helena Tenório Veiga de Almeida, diretora do BNDES. Vice-almirante Renato, comandante de treinamento e desenvolvimento doutrinário, vice-almirante Toloá, comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, vice-almirante Guimarães, comandante do pessoal dos Fuzileiros Navais, vice-almirante Cardoso, diretor do pessoal da Marinha, ministro José Assola Vasques Júnior, coordenador de cooperação humanitária da Agência Brasileira de Cooperação, da qual aproveito para destacar e agradecer todo o apoio e cooperação que nós temos recebido da ABC, em especial no curso de operações de paz para mulheres, no qual, nos últimos 2 anos, nós batemos todos os recordes de participação internacional do mundo. Foram 37 países em 2024, 55 alunas estrangeiras, dentro de 85 alunos no total. Então, uma parceria muito especial para nós, a parceria com a ABC do nosso Ministério das Relações Exteriores. A senhora Chiara Capozzo, representante do Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários, com o qual mais tarde a gente vai estar assinando um protocolo importante. Brigadeiro Duar Antenor José Santos Margoto, subchefe de organismos internacionais do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Professor Dr. Caiquen, que é o vice-coordenador do programa de pós-graduação da PUC-Rio e também o coordenador desse nosso projeto no programa Pró-Defesa. Coronel Nazur Hussein, diretor-geral da Comissão de Defesa Civil da Guiana, senhores almirantes, senhoras e senhores, é com grande privilégio que a gente faz hoje a abertura desse importante seminário internacional de operações humanitárias e resposta a desastres naturais. Sejam todos muito bem-vindos à Marinha do Brasil e ao Corpo de Fuzileiros Navais. Esse projeto, esse projeto no Pró-Defesa, ele nasce a partir de um projeto chamado Preparar para Proteger, Aprendizado Organizacional Militar no Brasil face aos novos contextos de crise humanitária. Foi um projeto que no programa Pró-Defesa, ele recebeu a 3ª colocação dentro de 79 projetos que foram apresentados. Foi uma iniciativa que partiu da PUC, lá do professor Kai Kenkel, que angariou uma série de parceiros e, com isso, nós chegamos ao resultado que nós temos hoje, uma iniciativa que teve uma parceria na Marinha do Corpo de Fuzileiros Navais, por meio do Centro de Operações de Paz de Caráter Naval, e por meio da Escola de Guerra Naval, a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal de Roraima, o que dá um caráter bastante nacional a esse projeto. Ele vai de ponta a ponta do território nacional e exatamente fomentando a cooperação entre instituições civis e militares, que é o grande objetivo de todo o programa Pró-Defesa, que já vai para a sua 5ª versão, e a Marinha tem participado de todas essas edições, especialmente o nosso Centro de Operações de Paz. Então,
Hoje nós temos um sucesso, ou seja, 360 inscritos, sendo 250 da academia, de 29 instituições diferentes. Alguns estão aqui presenciais, vários outros estão participando remotamente, mas é esse o resultado que a gente começa a desenvolver nesse projeto, tornando algumas coisas mais públicas. Um agradecimento muito especial ao BNDES e à Polpex por tornarem esse evento possível. E o evento de hoje ele tem, claros, alguns propósitos, ou seja, o intercâmbio de ideias entre militares, academia, governo, o fortalecimento da cooperação para as operações humanitárias, resposta a desastres, é um assunto que a gente ainda tem que andar muito para frente. Essa atuação de todos os nossos atores nessa resposta a essas crises, por mais que a gente aprimore, sempre haverá espaço para melhorar, porque os desafios são cada vez maiores. É crescente a frequência e a intensidade dos desastres naturais no Brasil e no mundo. Hoje, por exemplo, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, o Corpo de Forças Navais dos Estados Unidos da América, está atuando na Jamaica, respondendo ao grande furacão que passou por lá e causou muita destruição. E nesse exato momento também, em vários lugares do mundo, essa semana a gente teve desastres. China, Formosa, Filipinas, Tailândia, ou seja, sempre tem um desastre, infelizmente, uma tragédia ambiental acontecendo pelo mundo afora. E as Forças Armadas elas têm um papel bem definido nessa história, seja pelo artigo 142, seja pelas leis complementares que estabelecem uma participação das Forças Armadas no apoio à defesa civil, nas ações humanitárias. E no caso da Marinha, em especial do Corpo de Forças Navais, ele tem sido uma ponta de lança nessas respostas. Afinal de contas, uma das características principais do nosso Corpo de Forças Navais, que marca até a sua gênese e o seu ethos, é exatamente a questão do pronto emprego, da capacidade expedicionária e da capacidade anfíbia. Passamos esse ano por uma importante reestruturação, com atuação anfíbia, ribeirinha, litorânea e de proteção. Quando a gente olha esses nomes, anfíbia, ribeirinha, litorânea e de proteção, a gente vê que todas essas vertentes têm tudo a ver com a resposta aos desastres naturais, com as questões humanitárias. Não há como dissociar essas 4 vertentes dessa atuação. E, na realidade, nos últimos 5 anos, o Corpo de Forças Navais esteve presente em 10 ações humanitárias ou de ajuda à defesa civil no território nacional, somente nos últimos 5 anos. Mas quando a gente vai um pouco mais atrás, a gente vê a participação assídua, ainda em 2010, 2011, no terremoto do Haiti, nos furacões ocorridos frequentemente no Haiti, no terremoto do Chile, onde mandamos um hospital de campanha, uma unidade médica expedicionária, nas chuvas da região serrana, norte, nordeste, fluminense, ainda em 2010, 2011, posteriormente agora, no ano passado, no combate aos incêndios no Pantanal, no combate aos incêndios na Amazônia, no apoio às comunidades indígenas, nas chuvas do Rio Grande do Sul, que talvez tenha sido o maior desafio já enfrentado pelo Brasil ao longo de sua história em termos de desastres ambientais, no desabamento também da ponte entre o Tocantins e o Maranhão, nós estivemos presentes em todos isso. Mas entendemos também que tem espaço para melhorar. Ou seja, qualquer vida que não é salva, a gente sente que talvez seja uma oportunidade para melhor. E é isso que a gente está comprometido. É esse que é o comprometimento do Corpo de Forças Navais da Marinha do Brasil com ter uma resposta cada vez mais rápida e cada vez melhor e mais eficaz. E com isso temos buscado uma série de parcerias. Semana passada, talvez tenha sido uma das iniciativas mais importantes, que foi durante a COP30, junto com o BNDES e com o CEMADEM, a Marinha do Brasil assinou uma parceria exatamente para essa gestão e resposta aos riscos decorrentes de desastres no Brasil. Então, uma parceria importantíssima, foi amplamente divulgado, talvez a mais importante iniciativa que a gente tenha tido nos últimos anos nessa área. No mês passado, também um acordo de cooperação técnica com a FAPERJ, para o desenvolvimento de respostas a projetos desastres ambientais no Rio de Janeiro. Estão trabalhando forte aqui no Rio de Janeiro, até se explica um pouco essa proximidade maior com o Rio de Janeiro, que 70% da Marinha e do Corpo de Forças Navais está presente aqui no Rio de Janeiro. Então, com isso, a resposta, naturalmente, ela ocorre em todo o Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro ela é absolutamente imediata. Fizemos também o segundo workshop
de cooperação com a Defesa Civil de Minas Gerais, em Furnas e Capitólios, mostrando exatamente essa abrangência, a questão das operações ribeirinhas. Tivemos a participação de 30 agências, tanto municipais, estaduais do governo de Minas Gerais e federais também, um workshop com grande sucesso alcançado lá nas Minas Gerais, onde a Marinha tem uma importante base aérea expedicionária. Temos a linha de pesquisa de pós-graduação em gerenciamento de crises com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma linha de pesquisa e também uma pós-graduação em inteligência artificial com a Fundação Getúlio Vargas, um acordo de cooperação com a PUC para estudos em assistência humanitária e apoio à defesa civil. E, finalmente, mas não menos importante, o projeto do Corpo de Bombeiros Navais como força de resposta imediata a desastres ambientais, que é o projeto piloto que está sendo desenvolvido em parceria com o BNDES, e hoje nós vamos ter a oportunidade de entender um pouco como funciona esse projeto e ter uma visão de como ele está hoje, o que é mais que a gente consegue avançar exatamente nessa parceria com o BNDES. Também vamos ter assinatura do importante protocolo de intenções com o Escritório de Coordenação para Assuntos Humanitários das Nações Unidas, o OSHA, voltado exatamente para a capacitação de pessoal em resposta a emergências. Então, sem querer me alongar muito mais, eu acho que isso tudo que eu comentei aqui brevemente já deixa claro como que esse simpósio é importante para a Marinha do Brasil, como que esse simpósio é importante para o Brasil, e assim a gente agradece muito a todos os diretamente envolvidos, direta e indiretamente, seja por meio do programa Pro Defesa, que deu a disparada nesse assunto no ano passado, ou seja, e foi uma coisa interessante. O projeto, quando foi apresentado, conforme o nome que eu já havia comentado, era exatamente preparar para proteger aprendizado organizacional militar no Brasil face aos novos contextos de crise humanitária. Isso tudo aconteceu no final de 23, antes da tragédia que a gente teve no Rio Grande do Sul. Baseado nas experiências que as Forças Armadas já tinham tido nessa área humanitária, por defesa civil, houve esse interesse junto à academia de fazer isso prosperar. O projeto saiu, ele acabou sendo aprovado antes desse contexto, exatamente em terceiro lugar, dentro de 79 projetos. Foram 79 apresentados pelas melhores universidades do Brasil, e desses 79, 15 foram aprovados pela CAPES e Ministério da Defesa, e no final das contas esse projeto ficou em terceiro lugar. E aí veio toda a questão da Operação Taquari, da crise humanitária decorrente do desastre lá no Rio Grande do Sul, e naturalmente para nós esse projeto ganhou uma importância ainda maior do que já tinha. Então a gente tem compartilhado lições aprendidas, tem discutido teoricamente junto com a academia o que pode ser feito para implementar, tem trabalhado com o governo, com os órgãos de fomento, como é o BNDES, que talvez hoje seja o nosso mais importante parceiro nessa área. Então, em suma, os nossos melhores agradecimentos a todos os presentes, e que a gente tenha uma capacidade muito melhor de enfrentar essas mudanças climáticas, as pandemias, os acidentes promovidos pelo homem. Sejam todos muito bem-vindos, desejo a todos dois excelentes dias de convivência, dois, principalmente, excelentes dias de aprendizado para todos nós. Muito obrigado a todos. Dando continuidade ao seminário, convidamos ao palco a senhora Helena Tenório Veiga de Almeida, diretora de Pessoas, TI e Operações do BNDES. Bom dia, gostaria de agradecer aqui as palavras do Almirante Carlos Chagas Viana Braga. Muito obrigada por todas as palavras dirigidas ao BNDES e por abrir um evento aqui tão importante. Gostaria também de agradecer aqui ao Almirante Ilques Barbosa Júnior, que é um grande parceiro em várias frentes junto ao BNDES. Almirante Paulo Zuccaro, professor que teremos aqui a honra de ouvir, Michael Kennel,
o ministro José Sofia Vasques Júnior, a senhora Chiara Copósio, representante das Nações Unidas, a que eu tive o prazer também de conhecer há pouco tempo, professor Marcelo Valença, vice-almirante Renato Rangel Ferreira, vice-almirante Pedro Luiz Guerreiros, vice-almirante Marcelo Guimarães Dias, vice-almirante Menezes Cardoso, brigadeiro Antenor José dos Santos, coronel Nazur Hussein, senhoras, senhores, colegas do BNDES aqui representados pelo superintendente Gabriel Visconti, colegas também e representantes do SEMADEM, senhoras e senhores, é com grande honra e com senso enorme de responsabilidade que me dirijo a todos neste momento no Seminário Internacional de Operações Humanitárias e Respostas a Desastres, promovido aqui pelo programa Prodefesa. Este encontro representa mais do que um espaço de diálogo técnico. Ele é um marco, e estávamos falando sobre isso aqui com o almirante Ilcos, um marco que ele chamou de civilizatório, que eu concordo inteiramente, na construção de uma agenda nacional de resiliência, solidariedade, ação coordenada diante dos desafios e desastres naturais que impõem ao nosso país. Porque, senhoras e senhores, nós vivemos em tempos de eventos extremos deixam de ser uma exceção e se tornam parte do nosso cotidiano. O Brasil, o nosso país, com essa vasta extensão territorial e uma grande e rica também diversidade territorial, ele apresenta também desafios, pois ano após ano estamos vendo desde enchentes devastadoras até secas prolongadas, incêndios florestais, deslizamentos que colocam riscos vidas, desestruturam comunidades, comprometem o desenvolvimento econômico e social de regiões inteiras. Somente em 2024, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas Naturais registrou 1.690 eventos de desastre natural. Então, em 2024, tivemos 1.690 eventos de desastres naturais. Um número que é mais do que um alerta. Ele mostra a urgência em resposta mais ágil, mais integrada e mais eficiente. E é justamente neste contexto que o BNDES, junto com a Marinha do Brasil, reafirmam aqui o seu compromisso com o Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem atuado historicamente na linha de frente de reconstrução e recuperação de áreas degradadas. E não há como deixar de falar, assim como o almirante Carlos Chagas falou, do Rio Grande do Sul, o maior evento de desastre natural que esse país já sofreu, e tudo que a gente aprendeu, infelizmente, mas aprendemos com esse evento. O BNDES atuou na linha de frente. Nós mandamos equipes e a dificuldade para se chegar à logística, eu não preciso falar para os senhores têm total noção, para se chegar, e estivemos presentes lá, e eu gostaria de abrir um parêntese aqui na minha fala, até para citar alguns números da importância da intervenção do BNDES no Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos aí 29 bilhões de reais do BNDES e vindo também de recursos do Tesouro Nacional e aprovados também pelo Congresso Nacional, não podemos nunca deixar de mencionar e falar isso, que foi um esforço conjunto dessa nação. Desses 29 bilhões, 19,44 foram para mais de 8 mil operações, sendo 60% micro e pequenas empresas, que foram muito afetadas por todo o acontecimento no Rio Grande do Sul. 4 bilhões em garantias prestadas a operações de créditos e 5 bilhões na suspensão de pagamentos que estavam sendo cobrados e que foram suspensos. Desses dados, o que eu acho mais impressionante de todos é a quantidade de municípios apoiados. 469 municípios foram apoiados, ou seja, mais de 95% dos municípios do estado. E o resultado disso? O PIB do Rio Grande do Sul cresceu 4,9% em 2024, versus
3,4% da média do Brasil, ou seja, 1,5 pontos percentuais maior do que o Brasil. Eu acho que esse número, ele mostra a efetividade de se chegar rápido e se chegar com recursos. O apoio do BNDES também se deu na manutenção dos empregos. Todos esses números que eu falei, todos esses 29 bilhões que foram colocados, estavam condicionados à manutenção dos empregos das empresas, que era verificado após a liberação, após um tempo de liberação do crédito. Com isso, o Estado apresentou um dos menores índices de desemprego, o 8º menor do país. Então, eu abri esse parênteses aqui um pouco para falar da atuação do BNDES. Eu sei que é claro que o BNDES não atua sozinho, né? Mas eu acho que é uma força importante, e o que nós estamos falando aqui, o que vamos falar hoje e amanhã, é sobre a coordenação de esforços e cada um trazendo o seu melhor e a sua competência e aquilo que sabe fazer. Então, acho que esses números aqui mostram que bom que temos também o BNDES aqui junto nesse esforço. Além disso, além do Rio Grande do Sul, eu gostaria de destacar aqui, já que temos o superintendente Gabriel Visconti, que é responsável por uma nova área no BNDES, o BNDES também faz a gestão e estruturação do Fundo Rio Doce, que contou com 49 bilhões para a reparação de um desastre. Esse não foi um desastre natural, mas sim e também um desastre ambiental ocorrido em Mariana, Minas Gerais, em 2015. E o foco desses recursos todos é a reparação da justiça social e o desenvolvimento sustentável da região toda afetada, a região do Rio Doce. Dos recursos já aportados, o BNDES de 6 bilhões, o BNDES já foram liberados 1,6 bilhões. E, como eu mencionei, para dar mais celeridade e a gente não ter só uma pronta resposta, mas sim ter um planejamento prévio aos desastres naturais que serão cada vez mais recorrentes, e talvez a gente possa dizer que já é o nosso novo normal, o BNDES, no final de 2024, aprovou um normativo interno para estabelecer uma unidade, que é a gestão aqui do colega Gabriel Visconti, superintendente Gabriel Visconti, uma área de enfrentamento de eventos extremos e gestão do Fundo do Rio Doce. Então, essa área visa um aprimoramento da governança e atuação emergencial do BNDES. Uma coisa importantíssima que tem sido feita e que a gente conta muito com o auxílio do CEMADEM, que é o monitoramento das bases de dados climáticos. A gente sim tem que se basear e temos a ciência do nosso lado. Fizemos também a revisão dos produtos financeiros para apoio à situação e desastre e a captação de funding específico de caráter provisório e permanente. Com isso, eu até menciono aqui o presidente Mercadante, que deve estar aqui conosco amanhã, está numa missão em Belém também, fazendo captações para auxiliar aqui no nosso acordo BNDES, Marinha e CEMADEM. Falando, então, um pouco do protocolo de intenções que foi assinado no dia 7, num evento realizado na COP30, entre Marinha do Brasil, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas e o BNDES, né? E eu queria destacar, dentro deste acordo, um pouco a contribuição de cada um. Eu acho que fica muito claro a complementariedade de esforços e de competências. Da parte da Marinha do Brasil, eu gostaria de destacar o Corpo de Fuzileiros Navais, na qualidade de tropa atuante da Estratégia Nacional de Defesa e do Pronto Emprego, anfíbio expedicionário, preparado para defender a soberania nacional e prestar auxílio humanitário e executar as operações altamente qualificadas de pronta resposta aos desastres naturais. Do lado do CEMADEM, a unidade de pesquisa do MCTI, responsável pelo monitoramento, prevenção e gerenciamento de desastres naturais em território brasileiro. E o BNDES, sim, como Banco de Desenvolvimento, que tem a missão de fomentar o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, eu acho que como o almirante Carlos Chagas falou, foi um momento histórico, não é à toa que a gente teve um espaço muito nobre, né,
na mídia, na televisão, e colocamos nós ali, a nossa reputação e a nossa força de trabalho ali à frente desse compromisso perante a sociedade na COP30, que é não apenas um evento internacional de alto nível, mas é um momento de virada para o Brasil. Um espaço onde o Brasil, sim, reafirmou o seu compromisso com a sustentabilidade, com a justiça e com a solução concretas para impactos que todos nós sentimos no nosso território, mas também os outros países ali presentes sentindo no mundo todo. Tá? Bom, eu vou concluir aqui, depois dessa a minha breve fala aqui, falando que o BNDES, a principal mensagem que eu gostaria de passar é que o BNDES está avançando na construção de uma política permanente, porque eu acho que é isso que muito o que a gente vai falar aqui nesse simpósio e contar com a visão de cientistas e especialistas internacionais é a política permanente de resposta aos desastres naturais, né? Com governança, com produtos adequados, e a gente quer estar pronto. Não apenas para reconstruir quando acontecer o desastre, mas também para prevenir, proteger e transformar. Senhoras e senhores, a COP30 nos lembrou que é tempo de ação agora, que essa ação precisa ser capilarizada, que precisa chegar aos rincões do Brasil, aos 1.942 municípios que foram vistos como vulneráveis, as famílias que vivem às margens dos grandes centros, as populações que mais sofrem os efeitos das mudanças climáticas. Que hoje seja o início de uma jornada transformadora, que possamos olhar para trás daqui a alguns anos e dizer que naquele seminário, neste dia, começamos a mudar a história das respostas aos desastres no Brasil. E fizemos isso aqui todos juntos. Muito obrigado e um ótimo seminário para todos nós. Agradecemos a senhora Helena Tenório Veiga de Almeida e convidamos ao palco o professor Dr. Kai Kenkel, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação Acadêmica do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e coordenador do projeto de pesquisa do Programa Prodefesa, denominado Preparar para Proteger, Aprendizado Organizacional Militar no Brasil, face a novos contextos de crise humanitária. Bom dia a todos. Eu gostaria também de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todas as autoridades presentes, dos nossos participantes, dos membros da nossa audiência e dos alunos que vieram de várias universidades interagir conosco hoje. Agradeço enormemente ao CFN pela organização do evento, em especial ao Almirante Carlos Chagas, ao Almirante Renato e ao Comandante Adler, que se dedicaram tanto a fazer o seminário acontecer e conseguiram um nível tão alto de qualidade e de presença de pessoas e instituições de altíssima relevância. Vou ser bem breve e me limitar aqui a situar o seminário de hoje no contexto do projeto Prodefesa, cujo nome também carrega. O Programa Prodefesa é um edital de fomento financiado conjuntamente pela CAPES, do MEC, e pelo MD, que visa fortalecer a cooperação acadêmica entre instituições civis e militares na área de defesa. Está na sua quinta iteração de apoiar projetos de 5 anos. A minha instituição, a PUC-Rio, através de seu Instituto de Relações Internacionais, participou com papel de coordenação em cada uma desses editais e a terceira vez que cooperamos diretamente com o Corpo de Fuzileiros Navais. Essa cooperação tem crescido de uma forma extremamente satisfatória nos últimos 15 anos, desde suas origens no encontro muito fortuno aqui no CIASC entre um jovem pesquisador de operações de paz recém-chegado do exterior e um jovem e dinâmico oficial fuzileiro, um capitão de fragata recém-chegado de um serviço destacado no Haiti. Bem, no entretempo, o jovem fuzileiro subiu na vida até ocupar o cargo mais alto da sua corporação e o jovem pesquisador subiu na vida também até algo mais alto, se naturalizou brasileiro. No entretempo, vieram 3 projetos Prodefesa,
2 visitas à base Raquel de Queiroz no Haiti e o orgulho inédito de ver um orientando de doutorado defender uma tese de destaque científico na mesma semana de se tornar almirante. Tem uma razão por que a nossa cooperação para os projetos Pro Defesa se concentrou na Marinha e no CFN. E essa razão se ilustra muito bem com uma anedota sobre esse mesmo encontro que eu mencionei. Em 2008, e isso também destaca um pouco o papel, né, desse tipo de evento que a gente está fazendo hoje. Em 2008 e 2009, houve um evento aqui no CIASC sobre operações de paz e estavam presentes oficiais relevantes de todas as forças. Eu, nessa época, eu tinha muito interesse em visitar o Haiti para conduzir uma pesquisa de campo, mas não tinha acesso aos canais necessários. Tinha me sido falado de entrar em contato com um determinado oficial do Exército que representava o que veio a ser o Secopab, para abordar o assunto. A resposta, na manhã do dia do evento, muito parecido com esse, né, foi que o oficial ia começar os devidos trâmites e que em 4, 5 meses eu podia voltar a tomar o contato para ver até onde tinha chegado na hierarquia. Um colega acadêmico que conhecia o então comandante Carlos Chagas me sugeriu que eu falasse com ele. Eu busquei, apresentei meu pleito e a resposta foi bem breve, bem executiva. Me passa seu número de telefone. A essa altura eu achei que visitar o Haiti ia ser uma coisa para uma outra década, talvez, né? Pois bem, às 19 horas do mesmo dia, daquela noite, eu recebo uma ligação me informando que podia vir quando queria na base Raquel de Queiroz, que ia ser providenciado o acesso a pessoas relevantes da ONU, visitas a várias regiões da cidade, o alojamento e, se necessário, a vaga no avião da FAB, né? Naquele dia, eu conheci realmente assim o jeito fuzileiro de fazer acontecer as coisas, né? E nunca olhei mais para trás em termos da relação preferida que a gente ia ter com as Forças Armadas, inclusive através dos projetos Pro Defesa. O atual projeto, ele se inscreve, então, muito nessa colaboração estendida. O seu título, como foi falado, é Preparar para Proteger Aprendizado Organizacional Militar no Brasil face a novos contextos de crise humanitária. A nossa equipe, além do Centro de Operações de Paz e da Divisão de Doutrina aqui no CIASC, é composta por acadêmicos da AGN, como o professor Marcelo, que está aqui, da Universidade Federal de Uberlândia, da Universidade Federal de Roraima e toda a sua experiência na Operação Acolhida também, e como instituição coordenadora a PUC-Rio. A ênfase está em usar uma abordagem sistemática de lições aprendidas para orientar futuros desdobramentos nas missões secundárias, ou seja, operações de paz, desastres naturais e questões com fluxos migratórios. É uma forma de valorizar ainda mais o enorme legado que o Brasil e sua Marinha possuem nessas 3 missões, de aumentar o conteúdo brasileiro de uma formação que, pelo menos na área das operações de paz, frequentemente vem do exterior como um pacote fechado, e de sistematizar a cultura de aproveitamento de memória institucional, que é uma tarefa que claramente esse seminário vai contribuir em grande medida para avançar, né? Nesse sentido, eu estou realmente impressionado, né, com o que se conseguiu montar aqui ao longo dos próximos 2 dias e fico muito feliz com a presença de todos, em particular de poder estar presente vendo aqui o crescimento da parceria do CFN com o BNDES, onde espero que alguns dos nossos insumos também possam encontrar alguma utilidade, né? Eu terei mais oportunidade de falar dos detalhes do projeto no final do seminário, então eu termino aqui também, mais uma vez, com as boas-vindas em nome do projeto, também e com o agradecimento para nossos anfitriões, para as autoridades e para todos os nossos participantes. Obrigado por toda a cooperação e pela política da porta sempre aberta aqui ao longo dos anos. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Dr. Kai Kenkel e, dando continuidade às atividades do seminário, abordaremos o tema Operação Abrigo pelo Mar, as capacidades da Marinha do Brasil em ação nas crises humanitárias. Para isso, convidamos ao palco o vice-almirante Marcelo Menezes Cardoso, diretor do pessoal da Marinha. O currículo completo do palestrante se encontra em exibição nas televisões no acesso ao auditório.
Senhoras e senhores, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar de forma especial o Almirante Wilkes, ex-comandante da Marinha, nosso anfitrião, o Almirante de Esquadra Fuzileiro Naval Carlos Chagas, o Almirante de Esquadra Fuzileiro Naval Zúcaro, ex-Conger, a senhora Helena Tenório, e, por meio dos senhores e da senhora, eu estendo meus cumprimentos a todas as autoridades civis e militares aqui presentes, nacionais e estrangeiras. Meu objetivo agora é mostrar, já no nível tático, como ocorreu a Operação Abrigo pelo Mar em função das tragédias ocorridas no litoral norte do estado de São Paulo em 2023. Essa operação tem uma grande importância porque ela foi podemos dizer assim, uma precursora daquilo que seria feito no Rio Grande do Sul um ano depois. Então, por meio desta operação, nós aprendemos importantes lições que levamos para o ano seguinte na operação no Rio Grande do Sul. A minha ideia é contextualizar, passar para os senhores uma ideia do cenário inicial, depois falar um pouco da descrição da nossa operação, e nessa descrição, o meu foco, o meu objetivo principal é demonstrar as capacidades da Marinha nesse tipo de operação, apoio à defesa civil, apoio a situações de desastre, calamidades. Por fim, apresentar alguns resultados obtidos, as lições que nos fizeram aperfeiçoar a nossa estrutura, a nossa legislação, para que a gente estivesse melhor preparado, por exemplo, na operação de 2024 no Rio Grande do Sul. Então, em primeiro lugar, eu mostro essa foto aérea da área de São Sebastião, depois das fortes chuvas que atingiram a região no dia 19 de fevereiro. Para contextualizar, 19 de fevereiro de 2023 era o domingo de carnaval. Por essa foto, os senhores podem ver a quantidade de deslizamentos na região. Se nós pudermos falar dessa forma, por sorte, deslizamentos ocorreram, a grande parte dos deslizamentos ocorreram longe das áreas habitáveis, o que minimizou um pouquinho os efeitos, mas os senhores podem perceber que a intensidade das chuvas foi tal a ponto de causar todos esses estragos. As notícias iniciais já mostravam uma dimensão da tragédia que nós íamos enfrentar. Então, nós já tínhamos, no primeiro dia, uma previsão de 46 mortes. Vários deslizamentos, ocasionando desabrigados, obstruindo vias. E esse foi o cenário onde nós começamos o nosso planejamento, vendo que nós já tínhamos 65 mortos, uma quantidade grande de desabrigados e desalojados, 1.100, estradas obstruídas, o que dificultava bastante a operação das nossas tropas em terra, o apoio à cidade, vinda por terra, escolas e unidades de saúde comprometidas, inoperantes. Então, era a situação emergencial que nós tínhamos que dar apoio e ajudar ali a prefeitura, governo do estado, defesa civil, a tirar essa localidade dessa situação de emergência. Fazendo uma comparação breve com as unidades de saúde, era a emergência.
nós éramos justamente os médicos ali, os enfermeiros da emergência para tirar aquela localidade dessa situação. Esses eram os principais atores que inicialmente estavam na região, já administrando as primeiras atividades de apoio à população. Prefeitura de São Sebastião, apesar de ter uma estrutura pequena, tinha uma característica bastante importante, que ela tinha capilaridade na localidade. Então, ela tinha facilidade de obter informações sobre as principais localidades atingidas. Governo do Estado, por meio da Defesa Civil da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, o Exército esteve presente com 2 aeronaves e tropas que apoiaram também a desobstrução de vias, e um efetivo, ainda que pequeno, de médicos e enfermeiros para um primeiro atendimento, e a Marinha do Brasil. Esse slide mostra as principais legislações que dão amparo a esse tipo de operação pela Marinha do Brasil. Então, aqui eu cito as leis complementares de 97, de 1999, a Lei Complementar 136, de 2010, a nossa doutrina militar naval, que já previa a ação da Marinha em apoio à defesa civil, próprio manual de operações de desembarque do Corpo de Fuzileiros Navais já previa esse tipo de operação, a projeção anfíbia, em apoio a essas situações de crises e desastres. Iniciando agora uma descrição da nossa operação, faço um cronograma rápido para os senhores perceberem a rapidez, a prontidão, como foi importante para nós oferecermos à localidade uma resposta rápida. No dia 19 foram as fortes chuvas, morte e destruição no litoral norte do estado de São Paulo. No dia 20, a Marinha do Brasil foi acionada pelo governo federal e começaram as primeiras reuniões de coordenação. Dia 20, segunda-feira de carnaval. Dos dias 20 a 22, nós efetivamente iniciamos o planejamento, o abastecimento, embarque do grupamento operativo de fuzileiros navais de apoio à defesa civil, e em menos de 48 horas nós estávamos já nos dirigindo para São Sebastião para iniciar efetivamente a operação na localidade. Então, dia 21 de fevereiro, eu fui designado comandante do grupo, do grupo Tarefa. Para os senhores terem uma ideia, né, hoje eu sou o diretor de pessoal da Marinha, na época eu era o comandante da 1ª Divisão da Esquadra, por isso eu fui designado comandante desse grupo. No dia 21, nós já suspendemos com uma embarcação de desembarque de carga geral, a Guarapari, se dirigindo para São Sebastião, ou seja, 24 horas após o acionamento da Marinha. E no dia 22, menos de 48 horas desse acionamento, nós já estávamos com o nosso maior meio, que é o navio aeródromo multipropósito Atlântico, pronto, suspendendo e demandando São Sebastião. Aqui eu abro um parênteses para mostrar aos senhores todos os meios, e aí sim eu entro no objetivo principal da minha apresentação, que é mostrar para os senhores as capacidades da Marinha em apoio a essas situações de desastre. Então, além da EDCG Guarapari, nós suspendemos com o NAM Atlântico. A bordo do NAM Atlântico, nós tínhamos 7 aeronaves aqui descritas, sendo 3 de grande porte. A bordo do NAM Atlântico, nós tivemos todo esse efetivo de viaturas, tratores, do Corpo de Fuzileiros Navais, viaturas e equipamentos
adequados à locomoção e à operação nesse tipo de terreno fortemente comprometido pelos deslizamentos. E aqui eu mostro aos senhores o efetivo embarcado no NAN Atlântico, que foi de perto de 1.200 pessoas, sendo 347 da área da saúde, do grupamento operativo de fuzileiros navais, e 821 da parte da tripulação, do grupo aéreo embarcado, dos destacamentos de saúde que nós tínhamos levados para a região. No dia 22, a EDCG Guarapari já chega ao local, e foi importante ela chegar com uma antecipação, que ela já conseguiu fazer um reconhecimento das áreas próximas, onde nós pudéssemos fazer uma bicagem, como nós chamamos na Marinha, para poder desembarcar donativos, pessoal para apoio na área de saúde, na área da desobstrução das vias, uma vez que as estradas estavam interrompidas. E os senhores vão ver no próximo slide o tempo de deslocamento, apesar da curta distância, em função dessa situação. Os dias 22 e 23, o NAN Atlântico fez a travessia e atracou no Porto de São Sebastião, no dia 23. Durante a travessia, eu decidi fazer a montagem do hospital de campanha a bordo. O primeiro objetivo é verificar se a montagem estava apropriada, adequada, para nós não termos surpresa. E o segundo objetivo é, já na atracação, oferecer à cidade de São Sebastião a possibilidade de atendimento daquelas situações emergenciais. No dia 23, o NAN Atlântico atracou no Porto de São Sebastião, um porto que tem um cais pequeno, ele praticamente ocupou todo o cais, e começamos a primeira reunião de coordenação já com as autoridades no local. A partir da atracação do navio no porto, nós tivemos uma primeira fase, nós vamos ter 3 fases das operações em terra. Nessa fase, as nossas tropas em terras estavam sendo apoiadas pelo navio atracado no Porto de São Sebastião. E aqui os senhores têm os dados do tempo que nós levávamos, apesar dessas distâncias, para fazer o deslocamento de São Sebastião para a praia de Boiçucanga, a Vila do Saí e Juqueí. No dia 27, nós tivemos que desatracar o NAN Atlântico do Porto de São Sebastião e fundeá-lo próximo da praia de Boiçucanga. Isso se deve por 2 motivos. Primeiro, uma lição aprendida. Quando nós chegamos numa localidade pequena, com um efetivo, com materiais, com meios desse porte, a gente tem que ter cuidado para não atrapalhar também já a rotina comprometida da localidade. E no caso, o NAN Atlântico atracado no Porto de São Sebastião estava comprometendo as atividades do porto, a economia da região. Então esse foi um dos principais motivos. O segundo motivo é que, por conta daquelas distâncias, nós vimos que, fundeando o navio próximo dessa praia, nós teríamos um acesso mais fácil e mais rápido às principais localidades atingidas, aquelas que realmente precisavam do nosso apoio, da nossa atenção. Então, nós iniciamos uma segunda fase das operações em terra, onde as tropas em terras eram apoiadas pelo navio, mas agora numa situação diferente, estavam fundeados. Isso para o navio traz uma consequência importante, porque ele atracado no porto, ele pode permanecer o tempo que ele precisar, porque ele está recebendo água, ele tem a possibilidade de receber gêneros, fundeado,
E nessa situação em que o ponto de fundeio era muito próximo de terra, ele não consegue produzir água. Então, nós temos ali uma limitação nessa situação para a permanência dele fundeado. Mas aqui os senhores veem que o nosso tempo para chegar nas principais localidades atingidas diminuiu bastante. Em torno de 20, 30 minutos, algumas localidades mais distantes, 45 minutos. E nós mandávamos a tropa por terra, por meio de embarcações menores de desembarque, e mantínhamos a logística dessas tropas por meio do NAN Atlântico. Então, para os senhores terem uma ideia, por dia, no navio, eram feitas mais de 5.000 refeições, apoiando o pessoal em terra, o pessoal também do navio e das operações aéreas. No dia 3 de março, o NAN Atlântico, como eu disse, tinha uma limitação, ele não podia produzir água, então nós decidimos suspender com o navio e atracar no Porto de Santos, para um reabastecimento de gêneros e água. Do dia 3 ao dia 6 de março, ele permaneceu atracado no Porto de Santos e as tropas mantiveram o hospital de campanha, as atividades de desobstrução de vias, nessa fase da operação, sustentadas com meios próprios. Esse slide mostra as principais atividades, o foco da nossa atenção, daquilo que nós fizemos em São Sebastião. Então, nosso hospital de campanha, com atendimentos médicos, desobstrução de vias, importante para nós restabelecermos ali a rotina, a vida normal da cidade. O transporte de donativos para os centros de distribuição e o apoio social, ali, o apoio psicológico, em especial nos abrigos. No dia 6 de março, o navio desatracou do Porto de Santos, retornou para o fundeio, próximo da praia de Boiçucanga, e permaneceu até o dia 10 de março, quando ele suspendeu e atracou no dia seguinte no Arsenal de Marinha, encerrando a operação. Essa foto é bastante emblemática e ela mostra realmente o moral, os valores da nossa tropa, que, apesar de todas as dificuldades, estavam ali apoiando a população da melhor forma possível com os meios que nós tínhamos. Vou mostrar para os senhores um breve vídeo que faz um resumo de tudo isso que eu falei, e eu acho que fica mais fácil para os senhores assimilarem essa experiência em São Sebastião. No sábado, por volta de umas 9 da noite, já começou aquela chuva intensa sem parar, e quando foi 4h30, para onde que estourou, e aí vem levando a avalanche aqui, vem levando as casas aqui.
O município de São Sebastião fica muito agradecido a todo esse apoio da Marinha do Brasil. Com isso, senhores, eu me aproximo do final da apresentação. Nesse slide, apresentando os resultados dessa operação. Cerca de 1.200 atendimentos médicos foram realizados, 530 metros de vias públicas desobstruídas, sendo retirados cerca de 1.800 toneladas de escombros, 110 toneladas de donativos transportados e distribuídos por meio dos nossos meios, né? 3 navios, além do NAM Atlântico, da EDCG Guarapari, nós tivemos o apoio também de um navio patrulha do 8º Distrito, trazendo donativos de São Paulo. 6 aeronaves, no início eram 7, mas em função da manutenção nós tivemos que fazer um rodízio das aeronaves, mas chegamos a ter 7 aeronaves, 27 viaturas e mais de 1.000 homens e mulheres. Das lições aprendidas para a Marinha do Brasil, a primeira é a capacidade do NAM Atlântico para esse tipo de operação, em função da sua capacidade de operações aéreas, da sua capacidade de transporte de tropas, da sua estrutura de comando e controle, que facilita bastante a operação. Mas ressalto que o custo de manutenção desse meio é elevado. A pré-estruturação do grupamento operativo de fuzileiros navais, assim como dos setores do Comando de Operações Navais, ele facilitou bastante e mostrou que a estrutura diminuiu bastante o nosso tempo de reação e a nossa preparação para atender essa necessidade. Participação ativa do pessoal de comunicação social, importante nessas situações para a gente poder passar para a população aquelas atividades que estão sendo desenvolvidas, aquilo que pode ser oferecido às principais autoridades locais. Coordenação com a célula de autoridades civis. É comum, no primeiro momento, nessas localidades, nós observarmos ali as autoridades ainda sem uma coordenação efetiva, para nós podermos identificar ali as necessidades e darmos foco ao apoio que será dado. A equipe médica bem estruturada e preparada, já com profissionais ligados a esse primeiro momento emergencial. Tivemos aqui uma lição aprendida, né, na área de assistência social. Os profissionais que nós levamos inicialmente não foram suficientes para toda aquela demanda de desabrigados, então nós tivemos que reforçar. Então foi uma lição aprendida, a gente dá uma atenção especial a essa área de assistência social, os nossos capelães, os psicólogos, as assistentes sociais. Aqui é uma carta que uma criança escreveu num dos abrigos, agradecendo a participação da Marinha do Brasil. E com isso eu encerro a minha apresentação. Gostaria de deixar uma reflexão para os senhores. As Forças Armadas têm a sua missão principal ligada à defesa da soberania, mas nós temos atividades de apoio às entidades federais, estaduais, municipais, e aí a minha reflexão é sobre dimensionamento do nosso país, um país de dimensão
dimensões continentais. Talvez as Forças Armadas hoje sejam as únicas instituições com estrutura e logística para levar a presença do Estado a todo o território nacional, inclusive Amazônia Azul, em nosso espaço aéreo. Então, é importante para as nossas forças mantermos essa preparação, essa estrutura pronta para atender a qualquer outra instituição, seja ela o IBAMA, Receita Federal, Polícia Federal, mas é importante nós mantermos essa estrutura. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, poder apresentar aos senhores essa precursora e importante operação que nos trouxe lições e facilitou aí o aprimoramento da nossa legislação, da nossa preparação para esse tipo de atividade, senhores. Obrigado, um bom simpósio para todos. Agradecemos ao vice-almirante Cardoso e para mais uma exposição desta manhã, versando sobre a temática A Força de Resposta Imediata a Desastres Ambientais da Marinha do Brasil. Convidamos o contra-almirante fuzileiro naval Cláudio Lopes de Araújo Leite, comandante do material de fuzileiros navais. O currículo completo do palestrante se encontra em exibição nas televisões no acesso ao auditório. Senhoras e senhores, meu muito bom dia. Cumprimento inicialmente o almirante de esquadra Ilques aqui presente, ex-comandante da Marinha, nosso comandante-geral, almirante de esquadra fuzileiro naval Carlos Chagas, almirante de esquadra fuzileiro naval Zúcaro, ex-comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, senhora Helena, representando nossa instituição parceira, o BNDES, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades civis e militares aqui presentes, sejam brasileiros, estrangeiros, os acadêmicos aqui presentes. Fico muito feliz de ver um público aqui que, pelas roupas, pelos trajes que estão usando, talvez estejam sendo apresentados à Marinha do Brasil, ao Corpo de Fuzileiros Navais hoje e às ações das Forças Armadas em apoio à defesa civil e nas operações humanitárias. Eu começo a minha apresentação com essa fotografia. Inicialmente havia alguns elementos gráficos ali, como o título da apresentação e outros, e eu decidi limpar na minha última revisão, deixei somente a fotografia, porque eu julguei ela impactante, por um lado, e também porque ela demonstra com precisão aquilo que pretendemos apresentar aqui. Discutir que é o apoio da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais à população que sofre, eventualmente, com determinado desastre ambiental. O nome da nossa apresentação é a Força de Resposta Imediata a Desastres Ambientais, que é uma iniciativa da Marinha do Brasil, em conjunto com o BNDES e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, abreviado como CEMADEM, em prol da defesa civil. Eu sou o contra-almirante Cláudio Leite, comandante de material de fuzileiros navais, e nessa apresentação eu vou seguir esse roteiro apresentado aqui para os senhores. Muito bem. Nós iniciamos abordando os desastres ambientais. Então, eles não ocorrem de hoje. Essa capa, do Jornal da Tarde do Estado de São Paulo, é um evento ocorrido em 1967, que é considerado o pior desastre natural do Brasil. Foram aproximadamente 1.200 mortos. Então, não ocorrem de hoje, mas é inegável, como já foi dito aqui, que eles tenham ocorrido cada vez em maior intensidade por todo o país e com danos mais extensos e mais graves. Não somente no Brasil, mas também pelo mundo. Vemos aqui casos no México, Índia, Estados Unidos da América, China, Filipinas, Vietnã, em diversos países. E o mundo pergunta, como lidar nessa época de desastres climáticos, de mudança climática, como lidar com as enchentes? Bem, é uma pergunta difícil de ser respondida de forma completa, mas o que pretendemos aqui hoje é pelo menos apresentar uma parcela dessa resposta dentro da atuação do Corpo de Fuzileiros Navais. Partindo assim para o próximo item, primeiro eu tenho que apresentar aqueles que não conhecem o nosso Corpo de Fuzileiros Navais, abreviado como CFN. E farei isso respondendo essa pergunta que está projetada aqui na tela. Bem,
voltaria a 1797. Não se preocupem, não bateria ano a ano de 1797 até os dias de hoje, não faria isso, mas é importante porque esse é o ano da criação, ainda em Portugal, da Brigada Real de Marinha. A Brigada Real de Marinha foi criada por Dona Maria I, rainha de Portugal, e já se vê desde o alvará de criação essa natureza anfíbia que permanece até hoje, pois ela cita a capacidade de fazer desembarques e ataques em terra a partir do mar. Então essas ações denominadas anfíbias, a partir do mar para a terra, e que hoje também cada vez mais vemos ações possíveis a partir de terra para o mar, mas isso é assunto para outra apresentação. Viemos para o Brasil ainda como portugueses em 1808, com a família real portuguesa fazendo aquela retirada estratégica para o Brasil quando as tropas napoleônicas invadiam a Península Ibérica, e aportamos no Rio de Janeiro em 7 de março de 1808, que é a data da nossa criação. É interessante notar que quando Dom João VI voltou para Portugal, naquele episódio histórico que conhecemos, o CFN permaneceu no Brasil, leal ao príncipe Dom Pedro, e permaneceu até hoje. E hoje, ano de 2024, vemos que nos documentos principais que regulam a defesa em nosso país, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, eles prevêem a atuação do Corpo de Fuzileiros Navais. E eu apresento nesse extrato. Primeiro ali, as partes mais importantes, né? Integrantes da Marinha do Brasil, o CFN é uma parte integrante da Marinha do Brasil, em condições de pronto emprego. Isso é fundamental, isso é da nossa natureza, é uma condição sine qua non da nossa existência, a prontidão. Não é a prontidão para a semana que vem, para o mês que vem, para daqui a 6 meses podemos partir uma operação. Não, é prontidão hoje, nesse momento. O caráter anfíbio e expedicionário, o anfíbio eu já mencionei, o expedicionário aqui possui, podemos dizer, 2 sentidos. Possui o sentido de expedição, ou seja, a capacidade de operar longe de suas bases, e possui também o sentido de expedito, de rápido, de ligeiro, de rapidamente poder atuar. Vemos também essa ênfase que a Estratégia Nacional de Defesa dá nas operações anfíbias e ribeirinhas, como área de atuação do CFN, bem como ações no litoral e também de proteção. E, por fim, o mais alinhado a esse seminário, que é a participação em operações de paz e destacado ali operações humanitárias. Somos uma tropa completamente profissional, ou seja, desde o soldado que acabou de ingressar, de se formar nos nossos cursos de formação, até o nosso comandante-geral, são todos militares profissionais, não há serviço militar. São militares voluntários para entrar no CFN, que passam por um processo de formação. Exemplificando, um sargento fuzileiro naval ele vai possuir normalmente um mínimo de 10 anos de experiência, tendo cursado para se tornar soldado, tendo passado por um processo seletivo para ser promovido a cabo, outro processo seletivo para cursar sargento, então totalizando ali mais de 10 anos de experiência profissional. Desses 10 anos, pelo menos 2 anos e meio de formação profissional, formação sistematizada em cursos, com a parte teórica, a parte prática da atuação que se espera dele como sargento. Somos um total autorizado de pouco mais de 17 mil militares, distribuídos pelo Brasil em diversas organizações militares, como apresentados no mapa que todos podem ver. Atuamos em ações de guerra naval, que seria a atividade principal, a atividade fim, a defesa da nossa pátria, mas também nas chamadas atividades de emprego limitado da força, como, por exemplo, as operações de paz, e também atividades benignas, que é o que mais se presta a esse momento, porque citamos ali o apoio à defesa civil e a assistência humanitária, que é o próximo tema do nosso roteiro. O Corpo de Fuzileiros Navais, então, como já mencionado aqui, possui um extenso histórico já de ações voltadas para a proteção da população. Na verdade, já ocorria até antes dessa linha do tempo, já ocorria de forma episódica, mas destacamos aqui a partir do socorro no furacão Jeanne, no Haiti, em 2004. Atuação posterior no socorro às vítimas do terremoto ocorrido no Chile, em 2010. Prosseguimos ao longo do tempo com diversas ações, não somente próximas aqui no Rio de Janeiro ou em outros países, mas também pelo restante do Brasil, em Pernambuco, na Bahia. Podem observar que essas ações vão se tornando cada vez mais frequentes, o que comprova aquilo que já foi dito nesta manhã, e culminando na gigantesca Operação Taquari de socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, ocorrida no ano passado.
e por que o CFN tem sido tão empregado nesse tipo de operação, né? Então, em grande medida, por conta de 3 características que já foram citadas aqui, e eu vou destacar. Quem está sendo apresentado hoje ao Corpo de Fuzileiros Navais quiser voltar para casa com a certeza de que aprendeu o principal, é lembrar dessas 3 características. Elas estão na essência da nossa instituição, que são a prontidão operativa, a capacidade anfíbia e a capacidade expedicionária. A prontidão operativa, que decorre, primeiro, do fato, já mencionado por mim, de sermos uma tropa 100% profissional. E também da nossa ênfase no pronto emprego. Isso permeia todo o nosso treinamento, nossa preparação, não só a preparação como treinamento em si, mas também até a preparação mental de cada um estar pronto, o espírito que é denominado o espírito de mochila pronta dentro do armário para partir para a missão assim que for chamado. Temos também a capacidade anfíbia, proporcionada pelos meios da nossa marinha, pelos meios da esquadra, nos quais nos inserimos, possibilitando não só o deslocamento, utilizando os navios da esquadra, conforme mencionado aqui antes de mim pelo almirante Cardoso, como também os conectores, exemplificados nessas fotos pelo carro lagarto anfíbio, o CLANF, que permite essa conexão entre o navio e o continente e operar em terra a partir desse desembarque na praia. Muito bem. E esses meios que operam, podendo atravessar o mar ali do navio até a praia, também podem e são empregados muito em operações humanitárias, em situações de alagamento, porque ele tanto pode ultrapassar uma região alagada, como chegando de novo no que, digamos, terra firme, ele continua o prosseguimento, que uma embarcação não conseguiria naturalmente. Isso não é aquela chamada jabuticaba, né? Algo que só existe no Brasil, não é. Vemos que outros países também já empregaram em situações de emergência seus veículos anfíbios da mesma forma. Voltando para as 3 características, então a capacidade expedicionária, que ser rapidamente desdobrável, a gente desloca para efetuar a ação em qualquer outro local do nosso país ou até do mundo apoiado. Quando há uma necessidade de maior urgência na chegada de um meio, pelos aeronaves da nossa Força Aérea Brasileira. Como foi o exemplo, os 3 exemplos aqui são decorrentes da Operação de Socorro ao Rio Grande do Sul. Então, o hospital de campanha, necessidade urgente, deslocou por via aérea. Nem todos os meios podem ir por via aérea, então veículos mais pesados deslocaram por via terrestre, nas nossas carretadas. E, por fim, o navio aeródromo multipropósito Atlântico, mencionado também pelo almirante Cardoso, com sua enorme capacidade de comando e controle, de logística, de controle das ações que estão ocorrendo, deslocou elevando muitos outros meios, como viaturas, mantimentos, pessoal também para trabalhar na operação humanitária. E outro aspecto ligado a essa capacidade expedicionária é o fato de sermos autossustentáveis. A gente leva conosco, nós levamos nossa casa. O que significa? Nós não podemos chegar numa região que sofreu um desastre ambiental, que naturalmente está carente de diversos tipos de recursos, precisando de alojamento, precisando de refeições, precisando de alimentação, precisando de água, precisando de energia. Não. Nós levamos tudo conosco. A tropa fica alojada em suas barracas ou no navio, quando o navio está disponível na região. Levamos nossos geradores para produzir energia, levamos uma cozinha transportável, chamamos de cozinha de campanha, que faz as refeições com os mantimentos que trouxemos também conosco. Produzimos água potável não só para a tropa, mas também há um excedente que pode ser fornecido à população. Essa é a característica de autossustentável que é fundamental também para essas operações humanitárias. E, além das características do fuzileiro naval, é necessário citar que existe também uma disposição institucional da Marinha do Brasil presente, até e desde o próprio lema da Marinha do Brasil, de cuidar da nossa gente. Essa atuação das Forças Armadas também, esse tipo de operação, não se restringe ao Brasil. Em diversos outros países, nós vemos aí no Japão, Alemanha, Reino Unido, agora Estados Unidos, Coreia do Norte e China, também as Forças Armadas atuando, principalmente nesses primeiros momentos, no socorro às suas populações ou populações de outros países próximos atingidos. Muito bem. Partindo para o próximo item do nosso roteiro, então, já vimos a atuação do CFN Apoio à Defesa Civil, toda essa parte histórica. Vamos agora para esse projeto que está em andamento. E eu começo apresentando o mapa do Brasil com seus, na verdade, são
5.569 municípios, o nosso país, mais o Distrito Federal, Distrito Estadual de Fernando de Noronha, 5.571. Muitos deles com uma capacidade de resiliência classificada como baixa ou baixíssima, né? E é natural, é importante que todos eles tenham pelo menos uma capacidade adequada de reagir frente a um desastre natural. Mas é inviável e é ineficiente também, queiramos que todos tenham uma capacidade robusta, autossuficiente de reação a um eventual desastre ambiental. Por isso é necessária a atuação em todas as esferas do poder público, não somente a municipal, mas também a estadual e a federal, da qual fazemos parte. Por isso foi planejada e está em andamento essa organização, por meio da parceria com o BNDES e o CEMADEM, da Força de Resposta Imediata a Desastres Ambientais, né? Então, uma organização em elevado estado de prontidão, com capacidade de alcançar rapidamente e atuar em qualquer município brasileiro. Aproveitando aqui a imagem que todos veem aqui, então, naquele backdrop da foto ali, monitoramento, alerta e resposta. Então, o CEMADEM, a atividade fim dele é justamente essa parte de monitoramento e alerta, e fica faltando a resposta, que virá do Corpo de Fuzileiros Navais, a pronta resposta. Dessa forma, temos capacidade de constituir um grupamento operativo de fuzileiros navais, que é o nome que se dá à organização que é feita temporariamente para cumprir uma missão, apoiados por meios navais e aeronavais, atuando articulado sempre com autoridades civis e militares dos estados e municípios, vinculados ao Marco de Sendai das Nações Unidas de 2015 e também à legislação nacional. Essa imagem agora mostra a organização dessa força de resposta imediata. Vamos usar o acrônimo FRIDA para facilitar. Então, ela tem diversos componentes. E aqui eu vou apresentar de forma muito breve, porque após essa apresentação, nós poderemos ver ela no terreno e será feita a apresentação com maior detalhamento. Então, ela vai possuir um componente de comando, que vai controlar a operação como um todo, com seus recursos de comunicações, apoio à defesa civil, para, por exemplo, participar de resgates e salvamentos das diversas áreas afetadas pelo desastre ambiental, um componente de apoio aéreo, utilizando helicópteros e drones, um componente logístico voltado muito para o transporte, para a produção de alimento, produção de água potável, componente de engenharia, e a engenharia no meio militar é a denominação de uma especialização de militares, né, e de unidades voltadas para facilitar o movimento. Então, como atua a engenharia? Atua, por exemplo, na desobstrução de ruas que tenham sido fechadas por conta de lamaçal, árvores tombadas, etc., detritos e assim por diante. Saúde, com os hospitais de campanha, naturalmente, e defesa, esse NBQR é defesa nuclear, biológica, química e radiológica, pois nesses desastres ambientais, por muitas vezes, ocorre ainda a contaminação química, ou pode ocorrer a proliferação de doenças causadas pelo alagamento. Entrando na parte de equipamentos, e nessa parte eu acabo tendo que me estender um pouco mais, como eu mostrei no primeiro slide. Eu sou o comandante do material de fuzileiros navais, então aqui eu vou me estender um pouquinho mais, mas não tanto também, porque todo esse material vai estar e muito mais disposto no pátio aqui em frente, poderemos ver daqui a alguns momentos no intervalo. Muito bem, então aqui temos alguns exemplos do equipamento que vai ser empregado numa força-resposta dessas. Então, vemos na parte de comando e controle, voltando um ponto só aqui, duas observações. Uma é que o equipamento vai estar aqui na frente para poder ser observado. E segundo, que apesar de termos uma força adequadamente equipada para esse tipo de operação, temos que ter a humildade e reconhecer que há oportunidades de melhoria. Agora sim. Que estarão identificadas nesses próximos slides por essas formas amarelas ali, com as oportunidades que temos, reconhecendo nossas carências, a carências e itens que podemos evoluir ainda com material em maior quantidade ou de melhor tecnologia empregada. Muito bem, então vemos a parte de comando e controle, para auxiliar o comandante da operação a ter contato com todos os seus elementos, a ter informações de todos os lugares, em que vemos a possibilidade de modernização desse sistema. E essa parte de comunicações é algo que evolui muito rapidamente, sempre temos que buscar a modernização do nosso sistema. Na parte de reconhecimento, ampliação do emprego de drones, é algo também que é muito novo nas operações militares, novo na sociedade como um todo, né? Então, se temos uma maior quantidade, podemos reconhecer com mais facilidade diversos locais, rapidamente, onde
as nossas equipes não podem ainda chegar, porque o acesso está obstruído, mas podemos chegar lá com nossos olhos, por meio dos drones. Na parte de logística, muito voltada para o transporte terrestre, como exemplificado. E não é qualquer caminhão que vai chegar naquele local, um local com lamaçal, com meio metro, 1 metro de lâmina de água ali para ser atravessado. Então é necessário veículos militares, veículos específicos para trafegar em todo o terreno, como exemplificado. Eu mostro também aqui a capacidade de produção de água, também é importante, como oportunidade de melhoria, ampliação dessa capacidade de transporte em todo o terreno. Prosseguindo agora falei de transporte terrestre, transporte marítimo também, com nossas embarcações. Exemplifico na foto aqui 2 embarcações recentemente adquiridas que permitem alcançar um ponto inacessível por terra, realizando, por exemplo, um resgate de uma pessoa, resgate de uma vítima daquele desastre. Continuo aqui com os equipamentos da citada engenharia que eu mencionei antes. Então vemos aqui na esquerda, é um equipamento denominado portada, que permite transportar uma viatura ao longo de um lago, de um curso d'água, de uma área alagada para alcançar outro ponto no terreno. À direita vemos o que compõe uma chamada equipe de engenharia em operações humanitárias, a composição mínima. Em cima uma reto-escavadeira, embaixo ali uma pá carregadeira com caminhão basculhante. Possuindo mais equipamentos de engenharia, conseguimos mobiliar diversas equipes dessas para atuar simultaneamente em diversos pontos da área afetada. Ainda a parte de saúde, com montagem de hospital de campanha, que pode ser também ampliado em quantidade e também na amplitude dos serviços prestados, e a defesa NBQR, já citada, que aí entra até um pouco no campo da tecnologia. Nós desenvolvemos nacionalmente equipamentos e insumos que hoje precisamos importar do exterior e que eu não tenho a menor dúvida que o Brasil tem plena capacidade de desenvolver aqui nas nossas terras. E com isso, conseguimos organizar uma força de pronta resposta, equipada, treinada, permitindo a redução do tempo de resposta e, dessa forma, também mitigar o sofrimento das pessoas, reduzir o número de vítimas, os danos materiais. Sempre trabalhando de forma integrada com os meios civis numa resposta estruturada, assim como exemplificado pelas agências que participaram do socorro ao Rio Grande do Sul, junto com os fuzileiros navais. Caminhando agora para encerramento da apresentação, vou para minhas considerações finais. Apresento um gráfico, esse gráfico foi desenvolvido por essa agência federal norte-americana, chamada FEMA, em inglês, né? E o que ela mostra é que, embora aqui nessas áreas mais à direita, amarelo e verde, né, exista um grande esforço organizado do Estado para a reconstrução daquela região, né, no caso do Brasil, como exemplificado pela senhora Helena, né, com muito apoio do nosso BNDES e de outras instâncias do governo brasileiro, a pronta resposta, que é essa área vermelha, muitas vezes é uma lacuna, porque há uma natural demora de todo o Estado poder se organizar para apoiar aquela região. É nessa região vermelha, ou como dizemos na Marinha, encarnada, a cor encarnada, é que atua prioritariamente as Forças Armadas, pela sua capacidade de rapidamente se organizar e atuar, não só no Brasil, como vimos, mas no mundo todo. E é nesse ponto que é a principal participação dessa força de resposta imediata a desastres ambientais. Desde a ocorrência do desastre até o curto prazo, ali fazendo a transição para o médio prazo, quando outras agências e organizações do nosso Estado, elas assumem para dar continuidade à reconstrução. A partir do desastre, certo? Porque antes do desastre não teria como atuar? Só que não, porque com o monitoramento e alerta provido justamente pelo CEMADEM, dentro desse espírito de cooperação que está sendo desenhado nesses dias, o CEMADEM já possui tecnologia, experiência para predizer, em muitos casos, como ocorreu no Rio Grande do Sul, alguns dias antes, eles, pela vazão hídrica dos afluentes do Rio Guaíba e por os outros indícios que eles observavam, já sabiam que ocorria aquele desastre. Então, nós que temos o orgulho, a satisfação, a vontade de sempre estar presente o mais rápido possível após o desastre, talvez, em ocorrências futuras, possamos estar presentes já trabalhando pela resiliência local, trabalhando para mitigar os danos daquela tempestade de que está por vir algumas horas antes. Bem, senhoras e senhores, aqui eu encerro minha apresentação.
Agradeço muito a atenção de todos. Agradecemos ao contra-almirante fuzileiro naval Cláudio Lopes de Araújo Leite pela palestra proferida. Neste momento, o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra fuzileiro naval, Carlos Chagas Viana Braga, acompanhado dos demais oficiais generais e autoridades presentes, se deslocará para a varanda do auditório, de onde presidirá a formatura da Força de Resposta Imediata a Desastres Ambientais da Marinha do Brasil. Auditório, levantai-vos.